Olá, meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre aspectos quantitativos das reações químicas. Então, como nós estamos falando de reações químicas, o ponto de principal importância aqui é a reação química. E o que classifica uma reação química? Bom, a reação química ela vai ser classificada em relação aos reagentes. Como exemplo, nós temos o gás hidrogênio e o gás oxigênio, representados então pelo modelo de Dalton, na forma de esferas. Aqui nós temos o gás hidrogênio, H2, e o gás oxigênio, O2. E, além dos reagentes, em uma reação química nós temos os produtos. E, neste caso aqui, nós estamos representando o produto que é a molécula de água. Então, a relação é o quê? Dos reagentes se forma o produto. Ou seja, o reagente é consumido enquanto o produto é formado. Então, neste exemplo aqui, nós teríamos as moléculas inicialmente aqui de hidrogênio e oxigênio, formando o nosso produto. Então, a quebra das ligações e formação de novas ligações. Que seria, então, a formação da molécula de água. Então, como foi demonstrado, basicamente é o quê? É o modo como os átomos estão arranjados. Então, os átomos estavam arranjados de uma forma enquanto nos reagentes, e de outra forma nos produtos. Logo, reação química é o quê? Nada mais nada menos do que um rearranjo de átomos, quebra de ligações e formação de novas ligações. E um outro ponto importante aqui é que uma reação química ela vai seguir a lei de Lavoisier, que é o quê? Que é a conservação da massa. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, neste caso aqui, como nós temos a formação apenas de molécula de água, deveria ser, que não é o caso aqui, nós temos ainda um impasse, Está formando aqui um átomo de oxigênio sozinho. A gente sabe que isso não ocorre. Para poder falar disso, nós vamos avançar aqui. Então, antes disso, nós temos o quê? Os reagentes, eles normalmente são a nossa amostra, Amostra de matéria, a quantidade que você tem ali em que você quer fazer uma reação para obter um produto. E essa amostra, ela pode conter outras substâncias que não reagem ou não são do interesse para aquela reação. Por exemplo, se eu tenho um frasco de gás hidrogênio e outro frasco de gás oxigênio. E no frasco de gás hidrogênio, eu tenho uma mistura com um gás nitrogênio. Esse gás nitrogênio é inerte, ele não vai participar da reação. Consequentemente, ele vai ser chamado, neste caso, de impureza. Então, uma impureza é qualquer composto que esteja junto dos nossos reagentes e não vai ter participação ali, seja a participação efetiva, no sentido de não vai reagir, ou mesmo que reaja, que seja a reação dele ali não é o nosso ponto de interesse. Então, é uma impureza. Ok? E uma reação química, ela pode ser expressa na forma de uma equação química, que é o que torna mais interessante para a gente do que ficar representando os átomos por esferas, principalmente moléculas muito grandes. Então, nós poderíamos representar a reação química da formação da molécula de água da seguinte forma. O gás hidrogênio mais o gás oxigênio reagem e formam a água. Mas a gente precisa fazer mais do que isso, não é apenas representar a equação química. Nós precisamos levar em consideração que ela esteja balanceada, ou seja, que eu tenha a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos, seguindo a lei de Lavoisier. Então, para que eu consiga balancear uma equação química, eu vou estar falando do quê? Dos coeficientes estequiométricos.
Então, o coeficiente estequiométrico dessa equação está incorreto. Por quê? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né, na molécula de hidrogênio aqui, né, do gás, e 2 átomos de hidrogênio na molécula de água. Aí tudo bem. Mas no caso do oxigênio, não. Eu tenho 2 átomos de oxigênio no meu gás e apenas um átomo de oxigênio na molécula de água. Então está faltando o componente aqui. Logo, eu preciso balancear essa equação. Então, o que a gente observa aqui? Na molécula de água, eu tenho a metade de oxigênio em relação ao hidrogênio. Então, se eu dobrar a quantidade de hidrogênio e dobrar aqui a quantidade de água, eu vou balancear essa equação, ficando então dessa forma. 2 moléculas de hidrogênio vão me render o quê? 4 átomos de hidrogênio. 2 moléculas de água também têm 4 átomos de hidrogênio. Então, ok, está balanceado. Uma molécula de O2 tem 2 oxigênios e 2 moléculas de água tem 2 oxigênios. Um átomo de oxigênio para cada molécula de água. Certo? Então, os que estão em azul são os nossos coeficientes estequiométricos. Lembrando que durante uma reação química aqui, né, na representação dela, eu não posso alterar o número de átomos. Se eu alterar o número de átomos aqui do composto, eu estou deixando de ter o gás hidrogênio. Vou colocar um H3 aqui, nem existe. Se eu alterar aqui o O2 para O3, eu deixo de ter o gás oxigênio e passo a ter o gás ozônio. E aí já não é mais essa reação que vai estar representando. Então eu só posso mexer nos coeficientes estequiométricos, os números que estão por fora. E lembrando que quando não tem nada significa que é 1. Certo? Então, dando continuidade, a partir então dos coeficientes estequiométricos, eu vou saber a proporção entre os participantes da reação. Foi o que eu já disse, né? O que a gente tem aqui? Ó? A cada 2 moléculas de hidrogênio, ou 2 mol de hidrogênio, eu vou ter 1 mol de oxigênio. Então, a proporção é de 2 para 1. E para cada 1 mol de oxigênio, eu formo 2 moléculas de água. Então, eu tenho 1 para 2 ali. E a cada 2 mol de hidrogênio, eu formo 2 moléculas de água. Então, a proporção é de 1 para 1. Né? 2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Então, a gente consegue ver aqui a proporção entre os reagentes e entre reagente e produto. E essa proporção, né, ela está relacionada com a quantidade de matéria, que pode vir de várias formas, como, por exemplo, em massa, em volume, em número de moléculas, em número de átomos e número de íons. Então, para poder ilustrar essa ideia aí, que é basicamente o que a gente faz do cálculo estequiométrico, vamos fazer aqui à mão mesmo. Então, eu vou repetir aqui a minha reação, né, a equação. É hidrogênio mais oxigênio formando água. E aí eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Isso está ok, né? Mas eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho um só. Para balancear, eu preciso ter 2 oxigênios, então eu preciso formar 2 moléculas de água. Então eu tenho 2 moléculas de água. Já o hidrogênio agora, ele ficou com 4 aqui no produto, né? 2 moléculas de água, cada molécula de água tem 2 hidrogênios, logo eu tenho 4 hidrogênios. Então eu preciso ter um 2 aqui, para que 2 vezes 2 dê 4, e eu agora tenho a minha equação balanceada. Ok, então eu preciso olhar na tabela periódica qual é a massa desses compostos para eu saber quanto pesam, né? Qual é a massa de 1 mol desse composto. Então o hidrogênio a gente sabe. Se você for olhar lá na tabela, você vai ver que é 1. E o oxigênio, 16. Ok. Então, o que a minha reação está me dizendo aqui? Em relação à quantidade de matéria, né? A
quantidade de moléculas aqui. Eu tenho 2 mol, 2 mol de H2 a cada 1 mol de O2. Então, em relação à quantidade de moléculas, é essa a relação. Então, se eu precisar saber 32 mol de hidrogênio, por exemplo, vou colocar o 32 aqui e a quantidade de oxigênio vai ser X. Faço a regra de 3 e descubro o valor. Se eu quero saber em função da massa, eu vou olhar qual que é a massa de 2 mol de H2 e qual que é a massa de 1 mol de O2. A massa de 2 mols de H2 é igual a 4. Então, a relação em massa vai ser 4 gramas de H2, né? Por que é 4? Eu tenho 4 hidrogênios. Cada hidrogênio tem massa igual a 1. Então, para cada 4 gramas de hidrogênio, eu preciso de quantos gramas de oxigênio para ter uma reação completa? Bom, se eu tenho 1 mol de oxigênio, gás oxigênio, que são cada molécula do O2 tem 2 oxigênios, né? Então eu tenho um total de 32 gramas. 32 gramas de oxigênio. Então, se a pergunta for se eu tiver 160 gramas de oxigênio, qual é a massa que eu preciso para reagir completamente com o gás hidrogênio? Só pôr 160 aqui de baixo e fazer a regra de 3. E se for em relação ao volume, a gente sabe que o quê? Que 1 mol de um gás ele ocupa 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. E se eu tenho 2 mols de hidrogênio, né? Ele vai ocupar quanto? Vai ocupar o dobro, né? 44,8. Então, 44,8 litros de hidrogênio está para 22,4 litros de O2. Se eu quiser saber o volume numa reação onde eu tenho 50 litros de oxigênio, qual que é o volume de hidrogênio? Só fazer a regra de 3. E se for em número de átomos, deixa eu apagar. Se for em relação ao número de átomos, o que eu vou ter agora? Observe que é átomo, tá? Então, para cada mol de H2, eu tenho 2 átomos de H, hidrogênio. Se eu tenho 2 mols aqui, eu vou ter 4, né? Então, eu tenho 4 mol de hidrogênio, de H agora, tá? Não é de H2, estou falando do átomo só. Está para 2, né, mol de oxigênio. E aí também eu consigo saber qual é a relação de átomos da minha reação. E se fosse em relação a íon, né, não tem como representar aqui agora que o exemplo é de um íon, mas é a mesma ideia. Se fosse NaCl, onde eu tenho o íon sódio e o íon cloreto, o que vai acontecer? A proporção é 1 para 1. Então, se eu tiver 1 mol de sódio, eu vou ter 1 mol de cloreto. Mas o que eu quis mostrar aqui, né? Cada um, como você chega na regra de 3. Você só precisa saber as proporções que eles têm. Você vai adicionar o valor que foi fornecido no exercício abaixo daquele tipo, né? Ou seja, se você estiver falando de hidrogênio, você vai pôr debaixo do hidrogênio. Se for do oxigênio, você vai pôr debaixo do oxigênio. O que você precisa descobrir é o x, faz a regra de 3, que é multiplicar cruzado, e você obtém o seu resultado. E, por fim, nós temos, né, durante uma reação, a gente fala ali normalmente considerando que todo
o meu reagente reaja e forme meu produto, isso faz com que eu teria, então, um rendimento de 100%. Porém, em determinadas situações, isso não ocorre. E aí, quando você tem um rendimento abaixo de 100%. E aí, você só precisa fazer as contas para identificar a quantidade de um determinado produto. Vamos supor que você fez uma reação e nós temos um rendimento de 80%. Você vai fazer as contas para 100%. E vai ver 100% seria isso. 80y. Faz outra regra de 3 e você vai descobrir ali, então, qual é a quantidade que você tem, seja de massa, volume, número de moléculas, número de átomos, número de íons. E com isso a gente encerra este mapa mental. Espero vocês no mapa mental de número 13.